Quais são os princípios que a Bíblia apresenta sobre o casamento? No estudo de hoje, nós vamos analisar algumas orientações que Deus nos dá para aquele que deseja ter um relacionamento conjugal mais feliz. E agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que privilégio! Começamos ontem a gente recebeu a visita aí do Walter, nosso aluno da Escola Bíblica, aquele que nós escolhemos aí para estar, com a gente, para receber aqui, passar um dia com a gente, receber aqui no estúdio o seu certificado. Olha, aproveitando, você está passando aqui pela primeira vez, no programa Escola Bíblica a gente estuda as revistas Esperança, que a gente produz aqui na TV Novo Tempo, no nosso departamento de Escola Bíblica, que são estudos para que você entenda cada vez mais sobre a Bíblia, sobre temas do cotidiano. Nessa temporada estamos estudando sobre saúde emocional, mente feliz, e a gente começou ontem o estudo número 4, que é como resolvemos os conflitos familiares, conjugais. Agora, lógico, fizemos ontem uma introdução. Para a gente resolver os nossos conflitos, nós precisamos ter um olhar. O que a Bíblia apresenta sobre o contexto familiar? Qual é o grande propósito? É lógico que talvez você viva um padrão familiar, que a gente usa a expressão, não seja uma família funcional, ou seja, você tem uma outra configuração no seu contexto familiar. Quero dizer para você que Deus trabalha na vida da gente, não importa qual seja o nosso contexto. Então, se você está vivendo num outro momento que não é, numa outra situação que não é daquilo que o Senhor propôs originalmente no texto bíblico, o Senhor é capaz e o Senhor vai te abençoar. O que a gente precisa entender é o princípio desse, por exemplo, você vive com alguém, você precisa entender esse princípio bíblico. Que olhar que eu vou ter para minha esposa? Que olhar que eu vou ter para os meus filhos? E a gente vai conversando sobre isso. Porque quando a gente olha primeiramente para o Senhor, a gente vai ter um olhar correto para o outro. Então peça a sua revista Esperança agora, revista Mente Feliz, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. Tá bom? Quero orar para que o Espírito do Senhor esteja conosco nesses momentos. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, porque o Senhor cuida de nós, da nossa vida, da nossa família, o Senhor nos restaura, o Senhor nos transforma. E eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre cada família, cada casa, cada casamento. Eu suplico por isso, meu Deus. Clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos hoje entender um pouquinho alguns princípios bíblicos para o casamento na continuação desse estudo, nosso estudo 4, resolução de problemas conjugais e familiares. Quais são alguns princípios bíblicos para o casamento, para que isso fique claro para a gente, para que a gente tenha um relacionamento saudável e a gente consiga resolver os conflitos. Hebreus, capítulo 13, verso 4, a Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E a gente percebe aqui que o Senhor honra, o Senhor considera aquele que busca ter no relacionamento o seu compromisso. E esse compromisso, ele se dá também através do seu envolvimento, da sua intimidade, uma intimidade que é pura, uma intimidade que é sagrada. Eu sempre gosto de mencionar que a intimidade está reservada somente para o casamento, onde há um compromisso de vida. Lembra que a gente estudou o texto ontem de Gênesis? O homem deixa, o homem se une e os dois se tornam uma só carne, uma unidade composta. São um com as suas identidades. A gente não perde, a gente leu ontem, não perde esta identidade.
não perde essa autonomia, mas agora os dois estão olhando na mesma direção. E eu não mencionei ontem, mas essa é a mesma palavra usada para definir a unidade que existe entre Pai, Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas distintas, mas que são uma só, ou seja, estão olhando na mesma direção com o mesmo propósito, no caso da divindade, a salvação. Então, o Senhor deseja abençoar sua vida, seu casamento. Eu quero retornar a um texto e a um tema que eu citei ontem, que é muito importante, que Jesus está repetindo, é o texto de Gênesis, em um questionamento. Está lá, eu vou ler o verso 1 e 2, e aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia, foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no as multidões, e curou-as ali. Junto com a multidão, diz o texto, aqui, vieram a ele alguns fariseus. Quem eram os fariseus? Líderes religiosos, pessoas que faziam parte de uma linha de judeus que eram zelosos com a palavra, mas que haviam desvirtuado muito aquilo que era a essência da palavra. Haviam criado muito mais coisas ligadas à tradição do que a Bíblia dizia. E eles costumavam questionar Jesus. E olha aqui, vieram alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar, deixar a sua mulher por qualquer motivo? Por que eles estão questionando? Havia no judaísmo duas linhas de crença, duas ideias rabínicas de líderes, desenvolvidas por dois desses estudiosos rabinos. Uma dizia assim, que o indivíduo podia deixar a sua esposa por qualquer motivo. E a outra dizia que o homem só podia deixar sua esposa por causa de relações sexuais ilícitas. Então, diante disso, olha como as coisas são interessantes, né? Se cria algo e foge totalmente do propósito divino. Então, eles questionaram Jesus por causa dessa tradição que existia. Você sabe que até se a esposa fizesse alguma coisa, não fosse bem feita em casa, por exemplo, a comida, ele poderia ir embora. Olha que absurdo. Então, Jesus vai responder: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, e eu até não falei ontem, mas a palavra homem e mulher tem a mesma raiz. Ish e isha, a mesma no original. Vejam só, que coloca, só resgatando a ideia assim, é o osso dos meus ossos, alguém igual a mim. E então não foi assim, fez o homem e a mulher e disse: por esta causa deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vejam só, Jesus aqui está resgatando o princípio colocado lá no livro do Gênesis. O mesmo princípio, o Senhor está repetindo, porque eles eram conhecedores disso, eles sabiam. E o Senhor está repetindo o mesmo princípio do casamento permanece até hoje. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, em realidade, o que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo que o princípio está preservado,
Mas por que Moisés deu carta de divórcio? Então Jesus está respondendo aquela pergunta. É por qualquer motivo? Então Moisés está dizendo, a gente acredita em Moisés, então eu posso separar por qualquer motivo, porque a gente tem duas linhas rabínicas. Entende isso? E aí Jesus vai dizer, eu digo para vocês, se não for somente por relação sexual ilícita, aquele que se separou e se envolver com outra pessoa está adulterando e aquele que a recebeu também está adulterando. Então, em realidade, o princípio original é que não houvesse separação, mas por causa da dureza do coração, então o Senhor entende a dimensão que existe, as lutas, as dificuldades. E aqui caberia uma conversa longa sobre esse tema. O Senhor não deseja que haja divórcio. E a única razão bíblica aqui apresentada por Jesus, por causa da dureza do coração, ou seja, é possível resgatar, mesmo havendo uma traição, se é possível resgatar, resgate o relacionamento. Agora lembre-se, a gente falou isso no tema do perdão. Semana passada, o Dr. César até escreve na revista que existe aquele tempo, entenda, uma pessoa que passou por isso precisa do tempo, precisa do processo e precisa de acompanhamento profissional. Agora, o Senhor está dando aqui abertura se for por relação sexual ilícita. Agora, o Senhor está dizendo isso num contexto para um novo casamento. Porque talvez eu estou falando para você que viva num contexto familiar, por exemplo, de violência, né? Estou falando para você, o Senhor não quer que você sofra essa violência. Você vai permanecer casado? É lógico que o Senhor não deseja uma violência, e a gente precisa tomar uma atitude em relação a isso. O que o Senhor está falando é separar, a não ser por relação sexual ilícita, para construir uma nova intimidade com uma pessoa. É isso que o texto bíblico está dizendo. Fica claro isso para você? Ficou claro? Mas o grande objetivo não é o divórcio aqui, a nossa ênfase. O grande objetivo aqui é qual? É que o Senhor está resgatando o princípio, de que os dois são um só corpo e uma só carne. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e verso 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então o Senhor está dizendo da importância do casamento, a importância de manter-se a casa, manter-se unido. Agora lembre-se, como eu disse para você, talvez o seu contexto familiar seja um contexto de violência, o Senhor não deseja isso para a sua casa. O Senhor não deseja isso para a sua família. Agora, para se unir a outra pessoa, aí sim, só por relação sexual ilícita. Sequência, alguns princípios importantes. Verso 11 e 12. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O Senhor deseja que nós estejamos unidos a uma pessoa. E eu vou falar isso ao longo da semana. Como é que eu devo tratar meu cônjuge? Como é que deve ser tratado a sua esposa? Como é que deve ser tratado o seu esposo? Como é que deve ser esse relacionamento? O Senhor quer que haja prazer, haja alegria, haja satisfação. Agora, isso haverá se o Senhor estiver conosco, porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Deus tem sido o primeiro na sua casa, na sua família. E eu quero ler algumas orientações que estão nesses textos. E vale a pena você... Vamos colocar em tela cheia aí, só para você tirar uma fotinho, tá aí, esses textos, para depois você meditar. Tem uma coisa importante aqui, né? Eu vinha para cá
para conversar um pouquinho com você e perguntei para minha esposa sobre um dos textos que a gente vai ler aqui, que é o texto de Efésios, né? Eu até já vou abrir, né? Que é esse 22 e 23. Vou ler o texto, tá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Aí eu perguntei para minha esposa assim, eu já vou na sequência, né? Para ler para você. Perguntei, meu bem, o que você entende sobre esse texto? Aí ela falou assim, o problema é que a gente pega alguns textos da Bíblia e a gente já quer arrumar justificativas para eles, ou a gente quer defendê-los, tentar justificar, explicar, sem ter realmente, primariamente, né, mergulhado no que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer? Então eu quero ler para você o texto, agora, de novo, porque quando a gente lê esse texto, a gente já quer justificar, ou alguns para dizer assim, mulheres sejam submissas, e outros para defender. Mas agora eu quero ler com você o que esse texto está dizendo. E para a gente entender o que um texto está dizendo, lembra das regrinhas? Gênero literário, texto, contexto, outros textos, se não ficou claro. Então, é uma carta que Paulo está escrevendo para os cristãos da cidade de Éfeso. E essa carta não é um trechinho da carta só. É um todo, tem que ler um todo. E olha só, o texto está dizendo, mulheres sede submissas. Sede submissas ao marido como ao Senhor. Ou seja, eu vou me entregar para você, eu vou estar sobre você, sobre a sua vida, me entregar nos seus braços, como eu me entrego para o Senhor. Então o texto está dizendo assim, cuida de mim, dirige a nossa vida, como eu confio em Deus. Então eu não posso pegar um texto e, eu já querendo justificar, né? Querendo explicar tudo aqui, né? O texto está dizendo assim, confie nele como você confia no Senhor. Então, calma. Eu sei que você vai dizer, pastor, você não conhece ele. Calma, não. Então, aí vai vir conselho para ele. Mas é como ao Senhor. Então não é. Eu vou ter que dizer, né? Estou lutando para não entrar nesse caminho. Não é inferioridade, porque ontem eu falei do texto, não há inferioridade. Não há. A mesma raiz, auxiliadora, o socorro, porque ele estava sozinho, ele precisava de alguém. Idônea como ele. E aí ele vai olhar e vai dizer assim, ossos dos meus ossos. Ele canta, é uma poesia, ele faz uma poesia. É alguém como eu saiu daqui de mim. Não é inferior, é porque a gente é do mesmo. A gente é do mesmo. Então o texto está dizendo aqui, não é de inferioridade, não, mas de confiança, de vamos juntos, vamos juntos. Eu confio em você como confio no Senhor. E a ideia de cabeça, o marido tem essa responsabilidade de conduzir a casa. As responsabilidades, elas podem ser divididas, mas o marido tem. Agora, ele não tem cumprido isso não tem acontecido. É um outro assunto. E aí eu quero falar para você que é marido como eu, né? Querido, o Senhor nos chama. Lógico, a minha esposa é muito mais habilidosa em algumas coisas e eu tenho que, meu bem, ajuda aqui, qual é o caminho aqui? O que você pensa sobre isso? Mas ela espera que eu dê o norte, entende? É nesse aspecto. E ela vai confiar como o Senhor. Sequência. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Ou seja, confia. Porque o texto não termina, olha só. O texto não termina, não dá para ler fora do contexto. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo está dizendo assim para as mulheres, assim como você confia no Senhor, se entrega a Ele, como a igreja confia, se entregue. Se entregue no sentido de deixe ser conduzida no aspecto de liderança da casa, é isso, né? Porque tem que cuidar, porque senão faz um recorte no meio da minha fala e não é isso que eu quero dizer. Não é inferioridade, vou repetir, não é inferioridade. Não há no texto bíblico inferioridade, não há. E aí, ele vai dizer para os maridos o quê? O quê? Se tem alguém que tem que morrer num relacionamento, chama-se marido. Ama como Cristo amou e a si mesmo se entregou, porque ela vai estar ligada a Ele como ao Senhor, se Ele demonstrar esse amor. E aí eu volto aqui a conceito que eu já falei, mas vou repetir. O amor do texto bíblico não está relacionado ao sentimento, né? Porque sentimento é muito passageiro. O sentimento, ele é movido pelo pensamento, né? Eu penso e aí eu sinto. Então, se o pensamento for ruim, o sentimento já... E eu não posso, o meu sentimento tem que ser motivado por um pensamento claro. Então, eu penso assim, né, o que o texto está dizendo. Não, você pensa, não, o meu esposo, ele faz de tudo, ele se entrega, ele me ama. Não o amor de sentimento que passa, vai embora, porque amor, no contexto bíblico, ele está relacionado a como você trata, como você se comporta. Então, quero dizer para você, querido, o seu comportamento dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, tem que ser um comportamento segundo, como a gente leu ontem no último texto, segundo os princípios divinos, porque é um princípio de vida. Assim como Cristo morreu, se entregou, você tem que morrer, se for preciso, para salvar. É óbvio que, assim como Jesus não obriga ninguém, você também não vai obrigar ninguém a te amar. Mas faça de tudo. É isso que o texto está dizendo. Se entregou por ela para um dia apresentar igreja gloriosa. O que Cristo fez para a igreja? Por isso que ela vai confiar nele. Entende? Fica claro isso para você? O texto fica claro. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta, cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Olha só, olha a ilustração. Agora vamos lá, queridos. Paulo está escrevendo isso num contexto histórico em que a mulher, ela é desprezada, é olhada como inferior. Mulheres e crianças eram olhadas assim. E Paulo está escrevendo nesse contexto, veja como o princípio do cristianismo no tratamento de um homem com a sua mulher é totalmente disruptivo, sabe, contra o ambiente cultural da época. Imagina, Paulo está dizendo isso para a igreja, para os cristãos. Como que os cristãos receberam essa carta? Não, a gente tem que morrer, a gente tem que cuidar dela como a gente cuida da gente. E temos um ambiente histórico de cuidado com o corpo. Esse era o ambiente da época. Quero que você reflita junto comigo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Veja que Paulo está repetindo o princípio apresentado na criação, citado por Jesus no questionamento dos fariseus, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério,
mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Olha só. Entende? Os dois se tornando uma unidade composta, ou seja, dois em um só. Qual era o objetivo? Pedro vai dizer na sua carta, capítulo 4, verso 8, à igreja cristã: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor, o comportamento. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5, é a grande música sobre o amor. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Querido, fica claro para você o que o Senhor quer nos dizer através desses textos? O casal que se une, o casal que se entrega, o casal que tem um comprometimento, o casal que se respeita, a esposa que crê nele, o marido, porque o marido ama e o amor é o tratamento que ele tem com ela. Ele faz de tudo, ele busca. E eu quero dizer para você, se esse não tem sido o seu ambiente, querido esposo, querido marido, é hora de nós olharmos para a cruz, para aquilo que Jesus fez por nós, porque Ele diz que nós devemos fazer o mesmo pelo nosso cônjuge, pela nossa esposa. Você deseja isso? Você quer isso? Quer clamar pelo poder do Espírito Santo para que o Senhor te dê sensibilidade para você tratar a sua esposa como ela deve ser tratada? Para você tratar o seu esposo como ele deve ser tratado? Não arrumemos justificativas. Não arrumemos. Busquemos caminhos, soluções. Eu quero orar por isso. Pai, eu clamo em nome de Jesus Cristo uma bênção por cada casal, cada família que está me assistindo agora. Que haja paz em cada casa, que haja restabelecimento. Se alguém está sozinho, sozinha, que o Senhor reconstrua esta vida. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça, a gente está estudando a revista Mente Feliz. Você pode pedir a sua, 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós nos encontraremos amanhã.